Hoje eu quero falar com você sobre 3 significados do pão na Sagrada Escritura. Sim, a Bíblia nos revela profundos mistérios, e o pão é um símbolo sagrado que aparece repetidamente, carregado de significados espirituais que precisam ser compreendidos por cada cristão. Muitas vezes lemos ou ouvimos sobre o pão nas passagens bíblicas, mas não paramos para refletir com profundidade no que ele representa. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E eu te peço, fique comigo até o fim dessa reflexão. Deus quer falar com você por meio dessa palavra, e ela tem poder de transformar sua vida por inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora mergulhar no Evangelho segundo São João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. A palavra da salvação. Agora, preste atenção. A Sagrada Escritura nos mostra 3 significados distintos para o pão, e todos eles são muito importantes. Você precisa conhecê-los e saber a diferença entre eles, para não perder a riqueza espiritual que há nesses ensinamentos. Primeiro significado: o pão como alimento físico. É aquele pão simples que você encontra na padaria. Quem não aprecia um pão quentinho, com manteiga derretendo? Esse é o pão que alimenta o corpo, que mata a fome física. O pão é um alimento quase universal. Em praticamente todos os países, você encontra algum tipo de pão. Ele está presente nas refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar. Veja o que está escrito no Evangelho segundo São João. Jesus tomou os pães, rendeu graças e os distribuiu aos que estavam sentados. Igualmente distribuiu os peixes, tanto quanto queriam. Aqui, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. As pessoas estavam com fome e Jesus não ignorou essa necessidade. Ele cuidou do corpo delas. Então sim, esse é o pão físico, o alimento material. E mesmo sendo o Senhor do universo, Jesus se preocupava com as necessidades básicas dos que o seguiam. Agora vamos para o segundo significado: o pão da palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que forte isso. Jesus está sendo tentado pelo inimigo no deserto, mas ele responde com a própria Escritura. Ele está citando o Antigo Testamento. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso mostra que a palavra de Deus também é alimento. Ela sustenta a alma, fortalece o coração, orienta os passos. Quantas vezes você já se sentiu vazio, angustiado, encontrou alívio e direção ao abrir a Bíblia? Isso é o pão da palavra agindo em você. Jesus mesmo disse em outra passagem: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A vontade de Deus é o alimento da alma. A palavra de Deus é o sustento espiritual. Você precisa desse pão todos os dias. Mas agora vamos para o terceiro e mais profundo significado do pão na Sagrada Escritura: o próprio corpo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia novamente no Evangelho de São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo.
É aqui que muitos não compreendem. Mesmo naquela época, muitos discípulos se escandalizaram quando Jesus disse isso. Mas essa é a mais profunda verdade da nossa fé. Jesus Cristo é o pão vivo. A Eucaristia é o seu corpo. Ele mesmo afirmou na última ceia: tomai e comi, isto é o meu corpo. Ali, no momento da consagração, o pão deixa de ser pão comum. Ele se transforma pela ação do Espírito Santo e pelas palavras do sacerdote no corpo de Cristo. Isso é a Eucaristia. Isso é mistério. Isso é milagre. Isso é amor. Então, para resumir e gravar em seu coração, o primeiro pão é o pão material que alimenta o corpo. O segundo pão é a palavra de Deus, que o alimenta a alma. O terceiro pão é a Eucaristia, que é o próprio Cristo vivo, presente em corpo, sangue, alma e divindade. Você precisa dos três. Você precisa se alimentar bem fisicamente, mas também precisa mergulhar na palavra de Deus todos os dias. E, acima de tudo, precisa da Eucaristia para a salvação da sua alma. Se você entende isso, escreva agora nos comentários: eu preciso do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Declare isso com fé. Escreva para confirmar no céu essa decisão. E compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir isso. Tem muita gente se alimentando só de pão material e morrendo espiritualmente de fome. Não deixe essa palavra morrer em você. Viva menos A, compartilhe A, pratique A e receba esse alimento que vem do céu. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.